Boa tarde. Vamos então começar esta sessão. Já temos aqui muitos participantes, faltam-nos bastantes também participantes, mas vamos começar, para não comprometer o tempo, esta nossa aula aberta no âmbito do curso Ética, Compliance e Whistleblowing. Vamos ter connosco Manuela Silva, provedora de ética da EDP. Manuela, muito obrigada por aceitar este convite. É um gosto estar aqui connosco e, sobretudo, hoje que vai falar sobre um tema também tão importante. E então eu vou partilhar o ecrã para começar a sessão. Penso que estará tudo bem, que já estarão a ver-nos, exatamente. E, portanto, como estava a dizer, nós vamos ter esta sessão que se chama Código de Ética e Conduta, que nos diz sobre a cultura ética da organização, onde a Manuela vai partilhar as suas, enfim, o Código de Ética da EDP. O que é que nós vamos fazer? Muito rapidamente, eu vou em 5, 10 minutos apresentar um documento, uma pequena investigação que fizemos, que foi comparar os códigos de ética de conduta das empresas cotadas no PSI 20 com os das empresas do FTSE 100, a partir de uma metodologia do Institute of Business Ethics. Depois a Manuela vai fazer então esta reflexão sobre o código, que no fundo nos permite lançar pistas para a reflexão sobre o real papel dos códigos de ética, quer nas denúncias, quer e sobretudo na cultura organizacional. Vamos deixar também aqui uns minutos para poder responder a questões ou inquietações da audiência e por isso eu peço a todos que nos estão a ouvir na audiência para poderem ir pondo, à medida das nossas apresentações, quaisquer perguntas ou respostas aqui por escrito, e porque quer eu, quer a Manuela e também a minha colega Isabel Barros, também poderá responder, sobretudo a Isabel poderá responder a questões que tenham especificamente a ver sobre os cursos, porque ela é a diretora executiva do curso, quando eu apresentar, ou enfim, antes de apresentar este curso de Ética, Compliance e Whistleblowing nas organizações. Começo por perguntar, enfim, por fazer uma pergunta. Não temos muito tempo, senão fazia aqui um verdadeiro inquérito sobre o que é que diz um código. Se um código pode dizer muito ou não pode dizer nada e qual destas afirmações é verdade. E quem nos fez esta pergunta foi um autor muito interessante que nos inspira muito, a mim e também sabemos nós que a Manuela, que nos inspira muito e que ele na verdade diz que um código pode dizer muito e ao mesmo tempo não dizer nada. O código, na verdade, diz muito sobre a teoria, mas não diz nada sobre as práticas na organização. Ele fala, na verdade, sobre a situação desejada, mas muito pouco sobre a atuação real, o que é que se passa nas organizações. E por isso, um código é muito importante, é um elemento determinante, como vamos ver na gestão da ética, mas ele pode ser também contraproducente. E ele pode ser contraproducente ou porque tem um mau conteúdo ou porque não foi eficazmente implementado. E, portanto, nós temos que ter cuidados redobrados quando estamos a implementar um código. Por outro lado, a sua inexistência é, na verdade, uma oportunidade perdida para que as organizações demonstrem a todas as suas partes interessadas, ou seja, os seus colaboradores e externos, os seus compromissos com a ética. E, portanto, na verdade, este ser contraproducente também nos diz que o próprio Moel Captain, que quanto mais uma organização comunica o seu código sem investir nos seus conteúdos, na qualidade da comunicação e no envolvimento da gestão, maior é a frequência de comportamento antiético observado e, por isso, ele ser contraproducente. O que nós vamos aqui hoje mostrar-vos então é os resultados deste estudo, que compara com, como vos disse, já com os resultados das empresas do PSI 20, e este research paper, esse research note do IBE compara o FTSE 100 com o FTSE 350, mas nós só comparamos com o 100, e só para vos dizer que a nossa análise foi feita a partir dos códigos
que estavam disponíveis a 30 de junho de 2023. Nós já sabemos que algumas das empresas, entretanto, atualizaram o seu código, mas para ele ser comparado com o FTSE, tivemos que fechar em junho. Prometemos que daqui a algum tempo, talvez no fim de semestre ou no fim do ano, voltaremos a fazer isso para dar aqui a oportunidade às empresas do PSI e outras também, mas as empresas cotadas no PSI que possam fazer essa atualização se necessário. Uma nota para dizer, nós chamamos PSI 20, mas enfim, sabem alguns, ou pelo menos os especialistas, que na verdade não temos 20 empresas, atualmente só 16 cumprem os critérios de admissão e no nosso caso nós só analisamos uma, entre aspas, EDP, porque EDP e EDP renováveis, como partilham o mesmo código, nós usamos apenas 15 códigos para análise e não os 16. Na verdade, nem foram bem 15, apesar de entrarem nas estatísticas, porque um dos códigos destas empresas não estava disponível publicamente. Mas, portanto, aqui esta nota para a EDP e a ENAP renováveis. Então, o que é que nós analisamos ou que nos diz o IBE, o Instituto of Business Ethics, que nós devemos analisar para a qualidade dos códigos? E não estamos a falar como é que ele foi criado, nós estamos a falar do processo de criação, nem muito menos do processo de implementação do código, apenas do código, do conteúdo do código. Temos 4 dimensões: a natureza, a linguagem e o tom, e por cada uma destas, portanto, nós temos 4 dimensões e 10 pontos, ou seja, 10 critérios. No fundo, cada uma destas perguntas que aqui está equivale a um ponto. E, portanto, nós vamos ver se o código é mais baseado em regras ou mais baseado em orientações, e, portanto, isso é 0 ou 1 ponto. Se tem uma linguagem jurídica, o que nós lhe chamamos, o IBE é também muito legalês, ou se tem uma linguagem muito natural, se tem uma abordagem baseada em valores que promove a orientação ética concreta, e depois, na questão da facilidade da linguagem, se ele tem um design acessível e que permite uma leitura e navegação ao longo do curso, ao longo do código de uma forma simples, e se tem ferramentas de apoio que permite tomar decisões éticas mais eficazes, como árvores de decisão, casos, exemplos concretos e por aí fora. Sobre o Speak Up, que é uma das áreas mais fortes e compreensivelmente mais fortes, nomeadamente porque nós temos agora legislação europeia e portuguesa que exige aqui esta criação do canal de denúncias, mas, portanto, se explica como se faz o reporte das preocupações ou das denúncias, se explica o que se pode esperar após Speak Up, isto é um tema fundamental, e se há, na verdade, um compromisso institucional com a não retaliação. E cada um destas 3, digamos, análises vale um ponto naturalmente, e depois a questão da liderança, que teria que ser necessariamente analisada numa das dimensões. Qual o compromisso da alta direção com a conduta ética e, sobretudo, se há também uma explicitação das responsabilidades explícitas dos gestores enquanto modelos éticos. E, portanto, nós vamos português os códigos, isto foi feita uma triangulação entre os dois autores, portanto, percebemos quantos pontos vamos dar, no máximo de 10 a cada código. Só para ainda, antes de passar para o seguinte, dizer que um código é considerado aceitável ou bom se tiver 7 pontos ou mais, e que nós temos, digamos, a possibilidade de fazer esta análise que fizemos para o PSI 20, podemos, no âmbito do Fórum de Ética, portanto este estudo foi feito no âmbito do Fórum de Ética da Católica Porto Business School, nós podemos fazer este índice para associações empresariais, organizacionais. E, portanto, se está aqui alguém, digamos, que é responsável por associações e acho que este estudo poderá ser útil, por favor, poderá contactar-nos posteriormente. Também, já não me lembro se disse ou não, nós optamos por esta vez por anonimizar os resultados das empresas do PSI 20, os resultados não são extraordinários, portanto nós optamos por fazer essa anonimização e, portanto, que já vos vamos mostrar. Então, resultados concretos. Na verdade, só 30% dos códigos das empresas do PSI 20 têm uma classificação, como vos disse, aceitável ou bom, de 29%.
e só uma, na verdade, 7% e equivalente por acaso ao FTSE, porque é 10% e é também uma, não têm o código publicamente disponível. Portanto, esta classificação naturalmente é só relativamente aos que têm o código disponível. E nas 4 dimensões, como podemos ver aqui, em todas as dimensões, nós estamos abaixo da média das empresas do FTSE, e, na verdade, a dimensão do Speak Up é que tem o gap menor, é que tem, portanto, a diferença menor entre o PSI e as empresas do PSI e as empresas do FTSE. Se nós formos concretamente analisar os 10 critérios das 4 dimensões, portanto, percebemos aqui de alguma forma algumas tendências e, portanto, há uma oportunidade grande de melhorar a natureza, a linguagem e o tom e a facilidade de uso, ainda que já cada vez menos sejam códigos de conduta e mais de ética, porque são mais de orientação do que de regras, portanto, a orientação já está mais nos 57% e menos de 43%. O design ainda temos muito, enfim, a melhorar, nomeadamente na inclusão de ferramentas de apoio à decisão, que é algo muito importante para que não haja dúvidas e ajude as pessoas a tomar as decisões e, enfim, a esclarecer os cinzentos. Nem sempre é preto e branco, há muitos cinzentos e, portanto, isso ajuda, na verdade, a clarificar. Depois, a explicação de como reportar, felizmente, temos praticamente a 100%, isso decorre naturalmente, ou com certeza, decorre da lei que exige que haja um canal de denúncias e que se explique como se reporta, ainda que o que se pode esperar após reporte, após denúncia, é muito pouco ainda, não é? Só 36% das empresas o fazem e o compromisso com a não retaliação ainda não é total, ainda que também seja uma obrigatoriedade e, portanto, ainda há aqui um espaço de melhoria. Relativamente à liderança, o compromisso com a alta direção, muitos códigos já falam nisso, nas mensagens de abertura e por aí fora, mas muito poucas falam do papel específico dos gestores. Gestores em geral, não necessariamente a alta direção, portanto, é muito importante fazer isso e, portanto, há aqui, digamos, algumas oportunidades de melhoria nas 10 dimensões, diria, ok? Para terem uma ideia das várias empresas que aqui estão, na verdade, só duas têm 10 pontos, portanto, a pontuação máxima. Uma delas, como vamos ver, e portanto, e por isso também foi convidada, uma delas é a EDP. E apenas 4 empresas têm o que nós podemos considerar classificação de bom, não é? E há ali um zero, o zero não, o O, não é zero, é o O, a empresa O que não foi analisada porque não tinha código disponível e, portanto, está ali como não tendo pontuação, naturalmente, porque não foi analisada. Muito rapidamente, as recomendações decorrem, enfim, basicamente dos critérios e, portanto, recomenda-se uma mudança de abordagem focada em regras para abordagem orientada por valores, com uma linguagem clara e cativante, afastando-se da linguagem formal, técnica ou jurídica, e, portanto, uma abordagem baseada em valores que inspira as pessoas a tomar decisões eticamente corretas, alinhadas naturalmente com os princípios e os valores, contribuirá para promover uma cultura de ética mais forte ou forte. Garantir que o design de código facilite o seu uso, isso é muito importante, e que tenha também essas ferramentas, não é? Estas ferramentas para capacitar as pessoas para a deliberação e tomada de decisão e pensar nelas ajuda. O processo de speak-up também, enfim, já existe, mas não basta só explicar como reportar, como foi feito em quase todos, mas também fornecer expectativas claras sobre o que pode vir a acontecer após a denúncia e, sobretudo, um compromisso institucional sobre uma cultura intolerante à retaliação. Assegurar o envolvimento da liderança e as referências específicas ao papel dos gestores é também muito importante e agora que não decorre destas 4 dimensões, uma grande recomendação é a revisão regular dos códigos. Pelo menos uma vez de 3 em 3 anos, se não mais cedo, permite garantir a pertinência e eficácia e ir incorporando os desafios que neste momento são, enfim, anualmente temos desafios novos. Como grandes conclusões, o que podemos dizer é que, na verdade, há aqui para provar uma correlação positiva entre as atualizações recentes
e a maiores pontuações de qualidade, destacando a importância da melhoria contínua e desta revisão permanente. E, na verdade, as empresas do PSI 20, neste caso, até estão melhores. 71% dos códigos atualizados nos últimos 3 anos superam o valor do FTSE 100. E, portanto, na procura desta excelência do desempenho, temos que ver os códigos não como algo absolutamente compliance, mas, na verdade, temos que os ver como estruturas vivas que inspiram as tomadas de decisão ética, se alinham com os valores da organização e, sobretudo, promovem uma cultura de integridade, transparência e de responsabilidade. Pensamos que o caminho para a liderança e condutas éticas está, enfim, está em curso, tem sempre e terá sempre um longo caminho. Nunca teremos nesta matéria nada como fechado, mas esperamos que este estudo possa disputar um esforço coletivo para robustecer a cultura ética organizacional em Portugal. Temos aqui, só para vos dar conta e para passar à Manuela, a minha dica para passar à Manuela a pontuação da EDP e, portanto, relativamente quer ao PSI, quer ao FTSE, e como podem ver, tem pontuação máxima em cada uma das dimensões. Manuela, sem mais, vou já passar à Manuela. Eu vou desativar a minha. Não, eu vou manter para o caso a Manuela precisar. E Manuela, obrigada por estar aqui. Bem-vinda. Deixe-me só, antes de passar a Manuela, dizer que nós vamos partilhar este estudo para todas as pessoas que se inscreveram e que eventualmente até faltaram, e no fim desta sessão nós temos um QR Code onde podem, quem esperar até ao fim da sessão, pode já ter o estudo agora, no fim da sessão. Não partilhamos já, que é para não distrair as pessoas, porque agora queremos mesmo é ouvir a Manuela. Manuela, obrigada mais uma vez por ter vindo e ele pedir só para muito brevemente se apresentar, que é sempre melhor a própria apresentar-se do que estar eu aqui a fazer apresentações. Manuela. Muito bem, então, muito boa tarde a todos. Muito obrigada desde logo à Helena Gonçalves, à professora Helena Gonçalves, pelo convite, porque é sempre muito bom para nós, para a equipa da EDP, que está hoje aqui também toda a ouvir-nos, partilhar aquilo que foi feito, o caminho que foi feito. É um projeto que nós acarinhamos muito e, portanto, é um grande gosto para nós poder partilhar com todos e agradecer à Helena. Portanto, eu sou, neste momento, provedora de ética da EDP, sou licenciada em Economia, tive muitos anos em vários setores, fiz o meu caminho normal de crescimento e, portanto, tive todas as funções que é bom as pessoas terem, é bom fazer esse percurso. Portanto, fui quadro, fui responsável de gabinete, fui responsável de departamento e tal, e muito cedo, de facto, tive a grande possibilidade de ir podendo chefiar organizações e de ter papéis importantes ao nível de empresas, algumas mais pequenas, muitas mais pequenas que a EDP, obviamente, e tive em vários setores, e isso eu acho que trabalhei em vários setores, isso eu acho que é uma muito boa experiência. Portanto, trabalhei na indústria, trabalhei no setor dos serviços e estou na EDP há cerca de 20 anos. E na EDP, que é uma empresa, como vocês todos sabem, muito grande e que tem, de facto, uma panóplia enorme de áreas onde se pode trabalhar. Eu trabalhei muito na área das tecnologias de informação, portanto, fui responsável na administração da empresa que a EDP tinha para biotecnologias, estive na área de serviços partilhados, também como administradora, tive muitos anos na área comercial, tive 12 anos na área comercial, que é, de facto, uma grande aprendizagem. Portanto, assisti e fui parte do grande projeto de liberalização do setor de energia em Portugal, que foi uma experiência fantástica. Bom, e depois, ainda, a partir de 2019, e tendo em conta a experiência que eu tinha da EDP, o então presidente da companhia convidou-me para ser provedora de ética. E é aqui que estou, e fiz 5 anos, considero muito bons, muito úteis, e eu diria que aconselhava todas as pessoas que puderem fazer este caminho, depois de uns anos de ser gestor, é muito bom estar ali na ética e ajudar as empresas a fazer o caminho, porque não é um caminho fácil. Eu escolhi este título aqui para uma brevíssima apresentação, não vos vou amassar com slides, mas acho que, apesar de tudo, dá algum suporte àquilo que vou dizer e permite-vos acompanhar tudo o que vou dizer com bastante detalhe.
Eu escolhi este título, posso-vos garantir, e julgo que posso partilhar isto, que a Helena não se zanga, Claro, escolhi este título sem ter lido a análise que a Católica fez sobre este assunto dos códigos, da comparação de códigos, e portanto escolhemos as duas, esta frase do Middle Captain, porque é muito pertinente sobre o que é que se pode dizer sobre os códigos, não é? As empresas podem ter códigos fantásticos, muito bem feitos enfim, que cumpram um conjunto de procedimentos que já vamos ver agora, mas se essa realidade daquilo que o código expressa não estiver imbuída na organização do ponto de vista da sua cultura, infelizmente é um trabalho que depois não tem efeitos. E, portanto, esta pergunta que eu adaptei no Capta não diz bem assim, não é? Um código diz tudo ou um código não diz nada? Depende daquilo que nós conseguirmos fazer com ele. E, curiosamente, a Helena escolheu o mesmo texto. Posso-vos dizer que quando eu trabalhei neste projeto de recriação do código da EDP, a EDP tem código de ética desde 2005, depois ao longo dos tempos foi fazendo outras versões do código, foi melhorando, e depois em 2019, que foi quando eu assumi aqui a função de provedora e de responsável da área corporativa de ética na EDP, pareceu-nos que era, e enfim, até aqui em colaboração, obviamente, com a Católica, com a professora Helena, pareceu-nos que estávamos no momento de fazer uma grande mudança, uma grande atualização, e fizemos. E das minhas grandes referências de leitura foi, de facto, este livro do Living Code, do Código Vivo, não é? É um texto de há muitos anos, mas que é profundamente verdadeiro sobre aquilo que nós temos que pensar quando numa organização fazemos este empreendimento, querer criar um novo código. Portanto, Helena, então, se me ajudar aqui na passagem, acho que, portanto, eu, na verdade queria falarmos um bocadinho rapidamente da importância dos códigos nas empresas, depois como é que nós partimos para o código e depois do código feito, o que é que faz sentido fazer a seguir, exatamente para como diz a teoria, levar o código à vida real das empresas, não é? Não basta ter um código bonito e bem feito até. Depois, o que é que na verdade é um bom código e, portanto, dar-vos a partilhar aqui um bocadinho convosco aquilo que foram os temas essenciais que nós tivemos presentes quando fizemos a revisão, e depois falarmos brevemente do código da EDP. E, portanto, começando por este primeiro slide, mostrar-vos um pouco, e a Helena já tocou nesse tema, a importância que tem o código no contexto da implementação de uma cultura ética numa organização. Isto é, aquilo que tem aqui, e este é também uma estrutura orgânica que nós usamos muitas vezes para explicar como é que nós montamos o nosso tema estrutural de política de ética empresarial, nós preocupámos com estes 4 eixos, obviamente, e dentro destes 4, neste terceiro eixo em particular, que é o da gestão da ética. Eu acho que a grande diferença que eu posso dizer que tínhamos feito nos últimos anos, nos últimos 4 anos e meio, eu entrei no início de 2019 e depois tentei perceber como é que nós estávamos a montar tudo isto, apesar de eu já fazer parte do Comitê de Ética da EDP há muitos anos, mas de facto a responsabilidade sobre como estruturar melhor a política de ética empresarial e fazê-la viver, o que é que era preciso fazer, como é que podíamos articular tudo isto e isto fazer sentido. E este foi um dos diagramas que nós usamos muito sempre, porque tem cá os eixos todos. Tudo isto que está aqui é verdade e é absolutamente indispensável. Eu tenho que ter, para ter uma cultura ética numa organização, eu tenho que ter o compromisso da liderança, e isto não é bullshit, é uma coisa absolutamente decisiva, ou temos ou não temos. Nós temos que trabalhar muito o tema do governance das estruturas, portanto, quem é que gera isto na organização, qual é o papel do board, qual é o papel do chairman, qual é o papel do CEO, quais são os papéis das várias direções ou das várias administrações dos negócios, temos ou não temos um ethics office, qual é o papel do provedor de ética, se tivermos, portanto, como é que a Comitê de Ética deve funcionar. Portanto, este tema do governance é decisivo também para que tudo isto funcione. E depois, no coração desta estrutura está, obviamente, a gestão da ética. Este tema de que a ética é um tema que pode ser gerido, é um tema sobre o qual eu tenho batalhado nestes últimos, enfim, 4, 5 anos,
para explicar às pessoas. Às vezes as pessoas têm a ideia que esta coisa da ética é uma coisa intangível e que é uma coisa que nós somos éticos à partida, nascemos éticos, não temos que nos preocupar com isto, não tem que se fazer nada, porque isto acontece por livre e espontânea vontade das organizações ou das pessoas, e as organizações são as pessoas, mas isso não é verdade. De facto, eu aprendi, se é que eu tinha dúvidas, mas aprendi nesta minha experiência que a gestão da ética é fundamental. A ética é como outra área qualquer, numa organização, numa empresa, numa organização, numa instituição, o que for, a ética precisa de ser gerida. A ética tem que ter exatamente os mesmos cuidados para que ela efetivamente se torne eficaz. Porque senão é mais um, é por isso que se diz que ela é intangível, é porque parece que não é uma coisa real. E é bem ao contrário, a ética é aquilo que é o mais simples das organizações, mas por isso tem que ser gerido. E, portanto, este eixo 3 enfim, desta estrutura que aqui vem é de facto um eixo fundamental. Mas reparem que neste eixo há 5 items e um deles é o código de ética. Portanto, o código é de facto uma parte essencial da implementação de uma cultura ética numa organização, mas ele sozinho não consegue viver, não consegue sobreviver, nem consegue ser útil. É por isso é que eu, enfim, não querendo perder tempo com isto, e vou já passar à frente, portanto, não querendo perder muito tempo, mas dizer-vos que o código é fundamental, é muito bom ter o código, mas o código é uma parte de toda esta infraestrutura que estamos aqui a ver, não é? E sem esta infraestrutura toda, o código depois não pode viver. Bom, enfim, e só para terminar aqui sobre a importância do código e sobre o que é o código afinal, na verdade o código expressa, deve expressar aquilo que é o ADN da organização, aquilo que é o caráter, aquilo que é a cultura, e passar isso a escrito, não é? Também não podemos pensar que isto pode viver sem que nós formalizemos, temos que formalizar, por isso é preciso fazer o código, não é? Não basta também falar sobre isto, não é? O código deve dar ideia, deve dar ideia aos todos os stakeholders, naturalmente com os colaboradores em particular, que são o stakeholder que mais utiliza e que mais beneficia do código na prática. É importante que o código seja uma expressão clara de quais são os valores em que a companhia, a empresa ou a organização, isto é verdade em qualquer organização, em que a organização acredita, em que os dirigentes da organização acreditam. O código deve ser um guia, deve ser algo que os trabalhadores, sobretudo, lá estou eu a voltar aos trabalhadores, quando precisam tomar decisão, é o código que podem ir. Cada vez que têm inquietações sobre valores, sobre o melhor comportamento a tomar em determinada situação, é ao código que devem ir. Okay? E depois, como a professora Helena também já referiu e muito bem, e não é, enfim, é importante hoje termos a Lei 93 sobre a proteção de denunciantes, que veio sublinhar a importância do processo de whistleblowing, mas na verdade este é um tema fundamental e tem que estar no código, não é? O código também tem que orientar os colaboradores e tem que mostrar ao exterior o que é que a organização pensa relativamente à sinalização de comportamentos que não são corretos. E, portanto, todo o tema do whistleblowing tem que estar muito claro num código de ética. Bom, portanto, isto para vos dizer o que é que o código é, o que é que na verdade é um código, o que é que ele tem por trás e o que é que ele pretende mostrar. Bom, passando ao outro slide, Helena, por favor, se podemos passar. Então, de uma maneira também, tentando ser rápida, mostrar-vos que já vamos falar um bocadinho do que é um bom código, não é? E porque é que nós achamos que conseguimos na EDP ter esta máxima avaliação nestes indicadores que acabámos de ver e que a Helena mostrou. Portanto, não basta que o código seja muito bom, e já vamos falar um bocadinho sobre essas características para que ele seja muito bom, mas é fundamental que haja um caminho na sua construção e que haja um caminho após a sua construção e a sua revisão, como também a professora Helena disse, os códigos devem ser revistos com alguma frequência, no nosso caso são 2 anos, mas podem ser 3, mas é importante que o código, se acreditamos que o código é um ser vivo, o código tem que ser revisto, não pode ficar estabilizado ali em determinado tipo de momentos, até porque, como vocês todos muito bem sabem, a sociedade hoje move-se a uma velocidade imensa e o código de ética tem que ser ajustando. Claro que o que é essencial não muda todos os dias, mas há muitos aspectos comportamentais para os quais é preciso ir chamando a atenção e que têm que ver com a evolução da sociedade, e portanto não tem mal
que nós façamos essa evolução. Mas, portanto, pensando nestes dois momentos, o caminho para chegar ao código e o caminho depois do código estar construído. No caminho para chegar ao código, dizer-vos que a nossa boa experiência diz que é fundamental perceber o que é que se faz em termos internacionais. Quais são as comparações internacionais sobre os melhores? O que é que os melhores fazem sobre isto, do ponto de vista de tudo, do conteúdo, da divulgação, de tudo, do look and feel. Portanto, é ver o benchmarking, é fundamental. Depois é fundamental envolver a organização. Um trabalho importante que nós fizemos nesta revisão de 2019 do Código fizemos focus group com alguns níveis hierárquicos, fizemos workshops juntando todas as pessoas para discutir os temas que podiam ser os temas mais sensíveis. Portanto, estivemos sempre a procurar envolver as pessoas para que as pessoas, quando o código ficasse pronto e lhes fosse entregue para cumprir, elas se sentissem parte dele. Portanto, o envolvimento da organização na construção e na revisão do código é absolutamente decisivo. Depois, evidentemente que nas organizações onde existem instrumentos como sejam o assessment ao risco ético, os resultados da gestão do whistleblowing, portanto, a gestão das denúncias éticas, questionários de ambiente ético. Portanto, todos os outputs que possamos utilizar destes instrumentos são importantes e devem ser considerados para nós podermos construir o código. Portanto, isto para dizer que a construção do código não é uma coisa que emana de lá de cima da administração, não é algo que qualquer consultor muito bom chega lá e diz como é que se faz, não é copiando um código de ética de outra organização, não, é preciso mergulhar, por um lado, perceber à volta do nosso mundo o que é que se passa e depois mergulhar na nossa organização, ouvir as pessoas, fazê-las participar e utilizar toda a informação que temos dos vários instrumentos que temos de gestão da ética para podermos enriquecer aquilo que é o documento que há de ser o nosso documento final. Depois do código construído, já vamos ao que são os eixos fundamentais para a construção. O que é que nós devemos fazer? Portanto, depois também não basta construirmos o código, depois pomos-lo na intranet, pomos-lo na internet e pronto, e vamos à nossa vida. Obviamente que não pode ser assim, é absolutamente fundamental encontrar vários mecanismos e pô-los em prática que façam chegar o código às pessoas, que façam, no fundo, aquilo que o Captain diz, que é fazer com que as pessoas vivam o código no seu dia a dia. Bom, e nós, no nosso caso, fizemos uma espécie de guia de descoberta do código, no fundo, para fazer um primeiro awareness de toda a gente relativamente ao código. Depois, naturalmente, que é fundamental ter planos de desenvolvimento, nós usamos mais a expressão, aqui está training plan, mas nós usamos mais a expressão desenvolvimento, é fazer ações de desenvolvimento das pessoas sobre o código de ética, quer na entrada, quer no onboarding, que é obrigatório as pessoas conhecerem o código, têm informação sobre o código, e depois, regularmente, ongoing, ao longo dos anos, as pessoas têm que ter formação sobre o código contínua. Por exemplo, temos vindo a fazer com os managers formações em ética a partir de casos concretos, formações até presenciais, a partir de casos concretos, mas que depois levam a que as pessoas vão ao código de ética e façam a ligação com aquilo que são os temas que o código de ética da EDP contempla, quais são as recomendações que o código tem e como é que naquelas situações concretas, daqueles casos de discussão, como é que a EDP resolveria à luz do seu código de ética. E, portanto, também, em paralelo com a formação, com o desenvolvimento, também o tema da comunicação é fundamental. Portanto, é preciso estar sempre a comunicar sobre o código. Depois não podemos estar, como é evidente, e todos vocês têm essa experiência, não podemos estar sempre a massacrar os colaboradores com comunicação, mas aquilo que nós fazemos, por exemplo, é todos os meses publicamos um vídeo pequenino, de 2 ou 3 minutos, sobre um dos temas do código, que explica o que é que aquele tema significa, qual é o impacto que ele tem na empresa e onde recolhemos o testemunho de um dos nossos colaboradores, qualquer deles, que tem algum ascendente para poder falar sobre aquele tema. Portanto, a comunicação permanente também tem que se manter sempre, tem que se estar sempre a comunicar e não deixar morrer esta ideia, não é? Sobre o código.
Bom, falando sobre o código propriamente dito e sobre a construção do código, a professora Helena, quer nas conclusões que já vos apresentou sobre a análise e a avaliação que foi feita dos códigos através da estrutura do Instituto for Business Ethics, e também das recomendações que ela própria já avançou, já de alguma maneira nos deu aqui esta abertura para perceber o que é muito importante na construção do código. E então, o que é muito importante, e vou passar rapidamente, enfim, estes foram 8 eixos que escolhemos, estes são baseados num documento do LNR, que é também uma instituição que muito pesquisa e investiga sobre ética, mas enfim, há outras fontes, mas esta fonte parece-nos boa e resume todas as preocupações que é preciso ter. Desde logo, o código tem que falar, a professora Helena falou nisso, tem que falar, tem que ter lá o escrito, claro, o compromisso da administração, enfim, da gestão de topo sobre o código. Tem que ter declarações, tem que ter statements da administração sobre como é que de facto, como é que está o compromisso, como é que é o compromisso da administração. Portanto, é um tema que tem que estar no código. Depois o código, que é de facto uma expressão dos valores e do propósito, tem que falar sobre eles, tem que explicar que é para aquele propósito e tendo em conta aqueles valores que o código é construído. Pronto, porque o código também é um elemento de conhecimento, não é? Depois o código tem que ser claro sobre a quem é que se aplica, não é? Às vezes pode haver esta ideia de que, como o código é uma orientação de comportamentos, só se aplica aos trabalhadores, não se aplica aos trabalhadores, não administradores, não diretores, como se isto fosse só para aplicar a alguns. O código de ética é para aplicar a todos, desde o topo até à base. Toda a gente tem que internalizar e cumprir o código. Portanto, a questão da aplicabilidade não é uma questão menor. Depois o tema do speaking up, que também a professora Helena falou, o código deve ser também uma base, um caminho para as pessoas compreenderem a importância de speak up e o que é que a empresa faz sobre, o que é que a organização faz sobre isso, que garanta o anonimato, que garanta a confidencialidade, que põe os canais todos à disposição, que assegura a política de não retaliação. Isso tem que ficar claríssimo no Código de Ética. Não pode haver dúvidas sobre isso, o Código tem que se falar sobre isso. Depois, um aspecto também muito importante é a questão dos riscos, não é? O Código deve apontar, deve falar, não deve ser uma coisa genérica, não deve ser um conjunto de compromissos genéricos que todos nós sabemos dizer em qualquer circunstância. O Código deve apontar, o Código da Organização, deve apontar para os principais riscos desta organização, em concreto. Porque as organizações não são todas iguais. É verdade que há temas que são transversais no mundo inteiro e que são tão graves em Portugal como em Singapura. E como vocês sabem, a EDP, enquanto empresa internacional, tem um bocadinho esse confronto, em que medida é que o Código de Ética que se aplica a Portugal também se aplica a Singapura, também se aplica à Colômbia, também se aplica aos Estados Unidos. Nós temos essa discussão muitas vezes entre nós, e claro que é verdade que há que respeitar algumas especificidades, mas também claro que é verdade que há temas que são transversais do ponto de vista de ética em qualquer parte do mundo. Contudo, na construção do código é muito importante ser cirúrgico, escolhendo quais são verdadeiramente os riscos para esta organização e que são desta e que não são tanto de outra. E, portanto, o tema, por isso é muito importante ter como base o assessment ao risco ético. Nem todas as organizações o têm, mas é um caminho que também deve ser feito, que é para quando se escolhem os temas que se vão tratar no código, eles realmente vão ao encontro daquilo que são os riscos efetivos que a organização enfrenta, do ponto de vista ético, obviamente. Depois, aqui este texto 6 também é muito importante, o código de ética deve ser um elemento de treino, de aprendizagem, não é? Nós devemos criá-lo de tal maneira que as pessoas possam aprender com ele, não é? O código deve ter, por exemplo, exemplos, pode ter casos, pode ter entrevistas, e, portanto, o código deve ajudar as pessoas a aprender, não é? Deve ser um instrumento de aprendizagem também. Depois, naturalmente, dois temas que são, às vezes parecem menores, mas não são. Um é o da usabilidade. De facto, é bom que seja fácil usar o código. Nós, na EDP, temos um código normal, em PDF, que está disponível, mas, quer para o exterior, quer para os colaboradores, mas temos um código digital. E o código digital, de facto, é de muita facilidade de utilização.
as pessoas podem lá entrar dentro, navegam, escolhem o que querem, vêm atrás, vão lá à frente, ouvem entrevistas, veem vídeos, e portanto, é muito fácil, utilizar, é muito fácil utilizar. Portanto, é muito importante que e claro, a professora Helena também falou, quando são códigos só escritos, não é, quando são PDFs, é muito importante a linguagem, não é? Não vale a pena fazer documentos altamente sofisticados do ponto de vista da retórica, muito bem escrito, mas que depois não e aquilo não diz nada às pessoas. Portanto, se for um código em papel ou se for um código em PDF, tem que ser uma linguagem suficientemente simples para que as pessoas sintam que a ética é vida. As pessoas têm que pensar que a ética é vida. A ética não é uma coisa que está ali ao lado, é uma coisa que tem que ver com a vivência diária e, portanto, as pessoas têm que se identificar com isso. Depois, naturalmente, o look and feel. É muito importante ser um código bonito, seja digital ou não, portanto, as cores, usar gráficos, usar imagens, usar fotografias, enfim, tanto quanto possível, devemos fazer um documento que seja apelativo, porque obviamente que há barreiras, há sempre barreiras à reação sobre os códigos, não é? As pessoas às vezes acham que o código de ética é um conjunto de regras que têm que ser cumpridas. Não é nada disso. De facto, não é nada disso. Mas para isso nós temos que fazer um trabalho na sua montagem que ajude a perceber que não é nada disso. Ok? Pronto, e portanto, enfim, depois naturalmente estou à vossa disposição para mais detalhes. Código da EDP, dizer-vos que, na linha daquilo que eu tenho, que enfim, que penso que já referi, o código precisa de ser um código de ética tem que ser um instrumento, com que os trabalhadores, mas também os outros stakeholders, mas muito os trabalhadores, se identifiquem. Tem que ser um documento que não fale apenas de princípios ou de compromissos, conceituais, que são sempre verdadeiros, mas que fale daquela empresa em concreto, daquela organização em concreto. E nós usamos para isso esta técnica que foi, nós escolhemos, para além de naturalmente cumprirmos o propósito da empresa, que vocês têm aí ao lado, nós escolhemos 4 traços de identidade. Isto é, se eu tiver que identificar a minha empresa perante alguém no exterior, o que é que eu destacaria como traços de identidade? E nós escolhemos uma companhia focada em pessoas, centralizada nas pessoas, as pessoas no centro da atuação da EDP. Relações de confiança, a EDP é uma empresa muito antiga e, como vocês sabem, trabalhou muitos anos naquilo que era um serviço público essencial, que era o fornecimento de eletricidade, e tem nas suas raízes a relação de confiança com todos os stakeholders, sem nenhuma dúvida. Os fornecedores, os parceiros, as comunidades, enfim, naturalmente, para além dos trabalhadores, os clientes, enfim, toda a relação da EDP com o mundo é uma relação é uma relação construída na base da confiança. E isso para nós é também um must e, portanto, é um traço de identidade. Depois um traço outro de identidade que, obviamente, tem que ver com o facto de nós termos uma empresa que atua num setor em transformação e ao atuar enfim, a EDP tem sido, como sabem, pioneira nesta transformação, enfim, em chegar às energias renováveis mais cedo que os outros e de facto, no fundo, foi um driver para muita transformação, não só em Portugal, como noutras geografias onde atua, mas é evidente que o facto de trabalharmos neste setor em transformação tem exigências do ponto de vista da ética em determinadas áreas. Reparem que vejam aqui este ponto, este de Digital Revolution, que é um dos temas que nós criámos naquela altura, em finais de 2019. Já nessa altura nos preocupava, de facto, como é que nós devíamos encarar dentro da organização o tema da revolução digital. Portanto, é um dos primeiros códigos onde eu creio que este tema das preocupações sobre o Responsible AI e, em geral, tecnologia, está expresso. E depois um quarto eixo, que é um eixo de integridade. Portanto, para nós, desde sempre, a atuação da EDP é uma atuação em total integridade e, portanto, naturalmente que na sua identidade está a integridade. Depois, a partir destes traços de identidade, construímos estes 22 temas que viram ali, portanto, em cada um dos eixos, e nestes 22 temas, aquilo que nós fazemos no código, vocês têm o código à disposição na internet, portanto, aquilo que nós dizemos em cada um destes temas, destes 22 temas, é o que é que achamos sobre cada um daqueles temas, e quais são os comportamentos que nós achamos adequados na EDP para aquele tema e quais são os que consideramos não adequados, e depois damos exemplos e depois fazemos a ligação a várias políticas relativas àqueles temas. Pronto, e isto que tem aqui neste último slide é só aqui uma ideia enfim, do look and feel,
onde nós de facto temos, onde se vê bem aqui o papel que tem o papel da administração topo, do chairman e do CEO, o provedor, neste caso, a importância, eu não referi isso, mas a professora Helena falou, na importância dos líderes, qual é o papel exatamente que os líderes têm neste tema da responsabilidade ética e, portanto, do cumprimento das orientações que o Código permite. Enfim, aqui isto é só uma ideia gráfica do que é que temos no Código, enfim, que vos convido a ver. É um código longo, mas é um código muito interessante de consulta. E bom, pronto, dito isto, estou à vossa disposição, se houver questões, se houver alguma coisa que eu possa esclarecer, e estarei sempre disponível a partir de hoje, se tiverem alguma dúvida. E muito obrigada, também agradecer-vos por termos tido aqui uma audiência significativa, muitas pessoas a ouvir-nos e, portanto, agradecer-vos também a paciência de estarem a assistir aqui a uma apresentação. Mas acreditem que a minha experiência mostra que tudo isto que eu aqui disse tem que acontecer para que isto seja verdade. Muito obrigada. Manuela, temos aqui várias questões que eu acho que foram respondidas ao longo do tempo, ao longo da sua apresentação, sobretudo também para dizer que toda esta estrutura vive independentemente dos líderes e que, portanto, não podemos ficar, enfim, reféns, entre aspas, dos líderes e das movimentações das lideranças e, portanto, caso, na verdade, esta infraestrutura seja é muito importante também ter isto internalizado dentro da organização. Há aqui, contudo, uma pergunta que só num minuto, Manuela, qual é o papel do provedor de ética nisto tudo? E como a Manuela é provedora e é tão difícil encontrar alguém que diga exatamente qual é o papel, eu vou pedir para responder a isto. Uhum. Então, a EDP nomeou o primeiro provedor de ética em 2009. Portanto, notem bem a importância que a EDP tem dado ao longo deste tempo todo a este tema da ética. O provedor é, de facto, enfim, em Espanha nós dizemos defensor de ética, não é? É muito, e a palavra defensor é boa, porque também se pode dizer em português, é alguém que tem a obrigação de cuidar pelo cumprimento integral de tudo aquilo que são os princípios e os valores e os compromissos do ponto de vista comportamental que o Código de Ética efetivamente expressa, não é? Portanto, enfim, isto é uma coisa parece um bocadinho prosapiosa, mas realmente o provedor de ética deve garantir que tudo aquilo que nós dizemos fazemos, fazemos de facto. E isso significa o provedor, no caso da EDP, é também quem acede às reclamações, às denúncias éticas, é quem também promove as investigações, em conjunto, em alguns casos, com as áreas com a área de compliance, nos temas mais legislativos, mas de facto é o provedor que tem esta obrigação de seguir e de acompanhar a análise das denúncias, mas também ao limite, ao fazê-lo, ser o defensor de tudo aquilo que nós dizemos que fazemos na organização. E não vos vou dizer que nós fazemos sempre aquilo que dizemos, não é? Estamos sempre em processo de melhoria. Estamos sempre tendendo para isso. Obrigada, Manuela. E eu vou então agora só aproveitar estes minutos só para mostrar aqui duas coisas que talvez mostrem ainda a especial relevância do que nós estamos aqui a mostrar, que no fundo pronto, é uma síntese de quase, não é uma síntese, mas enfim, do que a Manuela acabou de dizer, que na verdade o Código de Ética é um elemento central na gestão do canal de denúncias, que por sua vez é parte integrante de um programa de ética, não é? Que se for abrangente e sistemático e tiver, digamos, aquela estruturação que a Manuela mostrou ali, aquela estrutura, ela realmente só assim permitirá reforçar a cultura ética e transformar a forma da gestão e do governo, e portanto a forma do governo é muito importante, como a Manuela assinalou, para além da forma da gestão da ética.
E só para vos dizer que nós, na verdade, temos dados que nos preocupam, e vou-vos mostrar 4 slides de este estudo, que é um estudo que nós fazemos, que é um estudo que nós, a partir do Fórum de Ética, promovemos, fazemos parte a nível internacional. Portanto, Portugal existe aqui neste estudo internacional, que já fazemos desde 2018, 2021, e porque este ano, 2024, é ano de estudo, isto é um estudo trianual, e portanto nós a partir de setembro vamos ter novos dados. Mas só alguns destes dados, só para vos dizer que, na verdade, a maior parte das más práticas observadas não são corrupção e suborno, mas, por exemplo, abuso de autoridade, bullying e assédio, e portanto nós estamos aqui, são práticas do foro da ética e menos no foro da compliance, digamos, é mais isto que vos queria chamar a atenção, que na verdade nós em Portugal reportamos muito pouco, nós somos dos piores países que não reportamos, nós vemos más práticas, mas não reportamos. E não reportamos porquê? Não reportamos porque pensamos que não vai acontecer nada, e portanto este processo do que acontece no Speak Up é absolutamente crucial, que as pessoas tenham confiança no que acontece e no depois, e no pêndulo, e medo, e portanto as pessoas continuam a ter muito medo. Nós não perguntamos especificamente se medo da retaliação, mas nós sabemos por muitos estudos que a retaliação é, na verdade, um tema muito importante e transversal a todos os países, a todas as organizações. E depois, uma coisa absolutamente decisiva é que 1 em cada 4 pessoas não reporta porque achava que não lhe dizia respeito. Isto, na verdade, é também um indicador muito difícil de ver, mas, portanto, eu estou confiante que agora, em 2024, nós vamos apresentar em outubro, novembro, os dados de 2024 comparados com o global e, portanto, vamos ver se, entretanto, a nova lei do whistleblowing nos ajudou a melhorar definitivamente estes dados. Depois, a retaliação, nós não estamos muito mal, mas na verdade estamos aqui, quase metade das pessoas sente retaliação a nível mundial disso, portanto, repito, é muito grave. E portanto nós não sabemos, portanto é um tema difícil, porque depois nós temos que saber o que é sentir, o que é sentir retaliação, o que é que não é, quem é que faz a retaliação, e portanto não é um tema fácil. E depois também que nós somos o pior país de todos a nível da satisfação dos resultados pós-reclamação, pós-denúncia. E, portanto, temos que ter também muito cuidado com esta, enfim, ouvir as pessoas que reportam sobre, eventualmente, como é que elas se sentiram relativamente aos resultados, ainda que saibamos que isto é muito difícil por causa do anonimato e da confidencialidade, como é que nós os podemos contactar, por isso nós incentivamos muito que as empresas e que as pessoas que percebam bem qual é a diferença entre anonimato e confidencialidade, que é muito diferente e, portanto, as pessoas devem sempre, de preferência, podermos usar a confidencialidade e não necessariamente o anonimato. E este é um posicionamento que sempre tivemos e que temos nos todos os cursos, na formação, no Fórum de Ética, que é saber bem as diferenças entre o que é ética e a compliance. Elas são absolutamente fundamentais as duas, elas reforçam-se, mas a ética tem que ser reforçada como algo importante. E, portanto, elas podem estar juntas ou separadas nas organizações, enfim, há muitas organizações que têm isto separado, outras juntas, mas, na verdade, elas têm que dialogar completamente. Por isso, nós temos, digamos, para nós isto é central, 2 cursos executivos, um pequenino, que é o que começa agora, um pequenino, que é mais pequeno, que fala só sobre o canal, a ética e o canal de compliance, e praticamente usamos este curso mais para dar cumprimento, enfim, para que as pessoas possam ver com detalhe o cumprimento da lei da proteção dos denunciantes. Depois temos um maior, onde vamos abordar, na verdade, tudo, qual é o papel do Chief Ethics e Compliance Officer, isto que a Manuela esteve aqui a mostrar, portanto, toda esta infraestrutura e como é que nós conseguimos criar esta infraestrutura. E este curso que estou a falar, este mais pequeno, portanto, sou eu, da parte da ética, e um colega nosso, que é advogado, que é a parte do compliance, que somos os diretores de curso, e depois temos 2 docentes especialistas convidados, a Susana na área da ética e o Bruno na área
da cibersegurança, que é um problema terrível e que é muito importante aqui na gestão do canal, e portanto temos aqui muito, muito, muito cuidado com a cibersegurança. E depois, e pronto, e para vos dizer que este curso basicamente tem 4 grandes áreas: fala da ética e do whistleblowing e a gestão da ética, portanto a gestão como a ética como um todo, e depois centra-se, enfim, em particular no compliance, no whistleblowing e no gestão da canal das denúncias, naturalmente também na questão toda a nova legislação e toda a parte da regulamentação geral da prevenção da corrupção, e portanto aqui a ética, a compliance, a desejável aliança é, digamos, a nossa a parte central que nós temos aqui. Portanto, este curso é são 4 manhãs de 4 horas, e temos também uma mesa redonda. Neste momento ainda não vos podemos mostrar, falta-nos aqui fechar uma das pessoas da mesa redonda, mas só para dizer que nas últimas edições tivemos sempre, enfim, pessoas muito interessantes que nos vêm ajudar a responder esta pergunta, que é a pergunta que os alunos têm que responder no final com o trabalho, que é se a gestão eficaz dos canais da denúncia pode robustecer a cultura ética das organizações e como o pode fazer, porque este curso é centrado nas denúncias. Portanto, basicamente para vos dizer, na verdade, o que nós precisamos, enfim, genericamente, é evitar más práticas e reforçar práticas éticas e, na verdade, fazer a promoção da interação entre as áreas de ética e compliance. Só assim podemos ter uma forte cultura de speak-up e que, por sua vez, terá necessariamente uma forte cultura de ética, que é fundamental. Como prometi no início, e que ainda temos aqui 3 minutos para podermos ainda responder a mais 2 ou 3 questões, mas deixo-vos aqui, antes de ver o nosso. Não temos aqui mais questões. Quem quiser pode usar este QR Code para poder, para poder fazer o download deste fecheiro, portanto, deste estudo que nos ajudou também a falar aqui deste código de ética. Estou aqui a manter aqui um bocadinho um espaço para que possam partilhar. E então, pergunto só à Manuela. Temos aqui 3 minutos e como não temos mais perguntas, se nos quer deixar, enfim, alguma mensagem especial. Enfim, fui avançando os slides porque estávamos aqui com, enfim, o tempo é sempre contado, nós precisamos sempre de mais tempo, mas também quanto mais tempo temos, mais queremos, não é? Mas, portanto, temos aqui, enfim, 3 minutos para que a Manuela nos possa dar aqui alguma pistas adicionais, porque há alguma coisa que não pode ser Eu falada. aproveitava, eu aliás ia lhe pedir se a Helena me dava esse minuto. Claro, claro. Estive aqui a ver nas perguntas, há aqui uma pergunta muito interessante que está identificada, mas que eu não sei se a pessoa ainda está presente, mas que eu acho que é muito interessante para fecharmos aqui como grandes mensagens. A pergunta, sinteticamente, é: quando nós não temos o commitment do topo, da gestão de topo, o que é que fazemos? Fazemos um código à medida dessa falta de commitment? Enfim, é uma muito pertinente questão. É verdade que isto é muito difícil, não escondo, isto é difícil. Há um professor que também, que é um filósofo português, que é também professor, já não é professor de ética, mas já foi de uma outra escola de gestão, mas que é filósofo e que escrevia muito sobre ética e que costumava dizer enfim, que mencionou um bocadinho para eu ter um olhar moderado sobre as minhas expectativas sobre esta minha função, e ele costumava-me dizer: doutora Manuela, a ética é como a chuva miudinha, vai-se integrando, vai-se incorporando, é um trabalho de fundo, não acontece nada de um dia para o outro. Portanto, para este colega que me dirigiu esta pergunta, ele dirigiu especificamente a mim esta pergunta, naturalmente que estou à sua disposição se quiser falar comigo sobre isto. Este é um caminho, não é um caminho fácil, por aquelas todas as coisas que eu disse, não é? As pessoas acham que já são éticas, que nascem éticas, que ficam éticas, que não é preciso ensinar ética, toda a gente acha isto. Depois, as organizações têm o seu dia a dia, têm os seus desafios do negócio, e este tema, se nós não conseguirmos ir construindo esta cultura de que a ética é o que está na base de tudo, não é? Eu faço bons negócios, eu faço negócios justos, eu giro bem os meus colaboradores de uma maneira justa, eu relaciono-me de uma maneira justa com os meus clientes, com os meus fornecedores. Portanto, isso só é possível
se eu tiver uma cultura ética na organização, senão eu estou sempre a fazer mal. Agora, eu sei que isto é muito difícil, mas penso, colega que me fez a pergunta, que isto é como a chuva miudinha. Todos os dias, o nosso esforço é diário, todos os dias. Mesmo que nós achemos que não temos o commitment total da direção, da administração, eles lá chegarão. Eles lá chegarão. Porque a sustentabilidade das empresas depende cada vez mais disso. Depende cada vez mais de serem íntegras, de terem o seu código de ética vivo, incorporado nas pessoas, de terem negócios transparentes, sem corrupção, sem conflito de interesses. O futuro é esse, não é? Este professor, que eu vou dizer o nome, que é o professor Raul Diniz, também dizia, também diz, ele ainda é vivo, que da ética das organizações depende muito a ética da sociedade. Portanto, as empresas têm um papel fundamental para nós termos uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais transparente, menos corrupta, mais justa, incluindo os mais frágeis. Portanto, há aqui um caminho imenso para fazer, mas não nego que é devagarinho e é como a chuva miudinha. Mas nós conseguimos, vamos fazendo. É preciso é ter isto no nosso mindset. Muito obrigada a todos, agradeço muito esta grande audiência que tivemos e o convite da professora Helena. É verdade. Eu vou repetir aqui e vou fechar, digamos, mantendo aqui a tela, porque pediram para voltar a pôr o QR Code. Vou agradecer a todos os participantes que estão aqui, que são muitos, e portanto, e penso que respondemos genericamente a todas as perguntas. Tenho aqui uma última pergunta que eu, se a Manuela me permitir, eu respondo que se tem embaixadores de ética, sim. Não é bem normal, não é bem o nome, mas sim tem a figura de embaixadores da EDP, mas digamos, tudo isso também pode ser depois revisitado na própria página da EDP e, portanto, penso que para não, e porque também é importante para ser ético cumprir com os horários, vamos ficar por aqui. Agradecer uma vez mais à doutora Manuela o gosto de ter estado aqui e foi excelente, enfim, penso que nos elucidou a todos quão difícil é difícil, mas também muito prazeroso papel e caminho de fazer a gestão da ética e será sempre um trabalho contínuo e, portanto, nunca estará acabado e nunca poderemos baixar os braços, enfim. E temos que ser, na verdade, vou usar uma palavra que hoje muito se usa para a sustentabilidade, mas que ainda é mais importante para a ética ser muito resilientes, não é? E, portanto, enfim, não desanimar com as pequenas coisas que eventualmente nos podem distrair desta nossa energia em fazer com que, neste caminho de melhorar as práticas éticas nas organizações, nas empresas e, como disse a Manuela, também corroborando o que disse o professor Diniz, também na sociedade. Obrigada, Manuela, obrigada a todos e vamos então dar por terminada a nossa sessão. Obrigada. Obrigada. O nosso colega é o Rui Duarte. Ele quis se identificar. É o Rui Duarte. Muito obrigada, Rui. A sua questão é muito pertinente. Muito obrigada a todos.